Ao direito... De respeito à ordem e aos critérios relacionados. Tá. Ela pode significar ateísmo, ela pode significar rebeldia contra a lei, desprezo e violação à lei de Deus e condição de oposição direta a Deus. Então aí muda completamente de figura a tua interpretação. Não é só a maldade, é uma oposição direta a Deus. Entendi. É um desprezo à lei de Deus, é um desrespeito ao direito, é um desrespeito à ordem, é uma rebeldia contra a lei, é um ateísmo. E isso veio do nada? Por que a gente viu a multiplicação da iniquidade? Então vamos voltar naquela história da teoria da conspiração. Se realmente vai haver um reinado do anticristo, ele está sendo preparado há séculos. Exato. Se eles estão se fortalecendo, se estruturando na política, na economia, nas artes, na educação, na mídia, se eles estão realmente se fortalecendo, em algum momento a iniquidade teria que começar a se multiplicar. Como que isso aconteceu? Por qual caminho? A tua avó e o teu avô viviam num mundo completamente diferente do teu. Com certeza. O meu pai já viveu num mundo diferente do meu. Por que essa iniquidade, essa maldade, esse desprezo às leis de Deus, essa oposição a Deus se multiplicou tanto de algumas décadas para cá? A chave para essa resposta é a Revolução de 68. 1968 começa uma disputa na faculdade de Sorbonne. Meninos queriam dormir nos alojamentos das meninas, os reitores não permitiram e aí começa um protesto. Rapidamente esse protesto ganhou força, se tornou violento, esquerdistas aderiram a ele, líderes comunistas aderiram ao movimento, se tornou um negócio grande, uma revolução que inspirou outros movimentos em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Na época, acho que Caetano Veloso e outros cantores lideraram milhares que se juntaram. Foi uma espécie de revolução que influenciou jovens no planeta. A partir disso, a gente tem que entender essa degradação gradual da moral que foi transformando a cultura a ponto da gente poder dizer isso, que se multiplicou a iniquidade e que essa degradação da moral é necessária para a implantação de uma nova ordem mundial. Porque essa nova ordem mundial ela é anticristã, ela é anti os valores cristãos. Então esse foi um período de levantes, de insurreições, ele foi sincronizado, ele foi global, ele foi orquestrado pela esquerda, ele foi considerado fenomenal, porque ele aconteceu sem globalismo e sem internet. Os eventos mais marcantes de 68 estão entre eles o protesto contra a guerra do Vietnã, e aí a gente vê de novo tese e antitese. Vietnã, por que tinha guerra no Vietnã? Comunismo, era o capitalismo combatendo o comunismo, Estados Unidos combatendo a União Soviética. De novo, a gente está vendo a tese e a antitese. E aí, protestos contra a guerra no Vietnã, primeira primavera de Praga, que foi a primeira vez que colocaram a revolução cultural socialista em prática e estava começando a funcionar, porque os bolcheviques, a Revolução Russa tinha bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques era a revolução armada, eu vou detonar todo mundo e vou impor o comunismo. A revolução menchevique era através de revolução cultural. Não destrua as instituições, se infiltre nas instituições. Se infiltre no Estado, se infiltre na mídia, se infiltre na educação, se infiltre na igreja. E aí lá no meio do século, Antônio Gramsci teve esse entendimento, ele foi um arquiteto social e ele defendeu essa teoria. E aí em Praga, pela primeira vez, se aplicou isso. Isso foi em 68. Só que a Rússia, que era de bolcheviques, queria a Revolução Armada, foi lá e acabou com a Revolução Tcheca, que era cultural. Houve o assassinato de Martin Luther King, direitos dos negros, as lutas, as bandeiras que ele levantava, e estreou um espetáculo chamado Hair, você já ouviu falar? Sim. Gente pelada no palco e com implicações e insinuações de uso de droga. O Paquito, basicamente ele tá falando da sua segunda-feira de manhã, né? Cara, curiosamente, eu tenho uma ex que ela já fez essa peça. Espetáculo aí é mesmo? É. Ah, tá. Abril de 68 estreava na Broadway o espetáculo Hair. Gente nua como nunca antes se havia visto. Então começou esse choque, começou a se criar esse contraste. Aí a gente teve um momento hippie antes ou durante? Vou falar sobre isso agora. Então, essa revolução de 68 ela foi decisiva como uma transformação cultural e como esse ponto determinante na mudança espiritual
do Ocidente. Por quê? Porque a partir dessa época... Até falavam da era de Aquário, não é? Isso é mais agora. Ah, é mais agora? Mas a partir dessa época, no Ocidente, começou a haver uma ruptura maciça com o cristianismo. Tanto na Europa quanto na América do Norte. De tradições. Até então, os países europeus eram todos cristãos. A América era toda cristã, protestante, inclusive. Católica e protestante. Na Europa a mesma coisa, catolicismo fortíssimo. Eles eram cristãos, eles tinham valores familiares, eles tinham valores morais. E a partir dessa era, dessa revolução, houve essa ruptura. Então, enquanto os valores cristãos anteriormente faziam parte do consenso da sociedade, da convivência entre as pessoas, e era sob a influência da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a partir de 68 isso foi literalmente jogado fora. Porque o que a gente começa a ver? 69, a gente tem um festival de música chamado Woodstock. O que foi o Woodstock? Uma fazenda nas imediações de Bethel, uma cidade no estado de Nova York, um dos maiores festivais de música da história, 400 mil pessoas. Qual que é o contexto histórico de Woodstock? Um dos cartazes de Woodstock falava da Era de Aquários. Você falou disso agora, era a celebração da Era de Aquários. Estava terminando uma era e ia começar outra? Eles começaram a anunciar isso, porque o que é a nova era, que é uma das vertentes que está preparando o mundo para esse governo anticristão? Ela diz que a Era de Aquários foi mais ou menos até 2000, a Era de Peixes foi mais ou menos até 2000, peixe é um símbolo do cristianismo. Os primeiros cristãos desenhavam um peixinho na areia para se identificar entre si. Um desenha uma parte e o outro terminava. Isso. Você vê em vários carros um peixinho desenhado. Então, peixes representa cristianismo. Era de Aquários representaria a nova ordem mundial. Essa nova era, esse misticismo, esses cultos, essas entidades. Então, o ambiente qual era? Terminou a Segunda Guerra Mundial, havia uma sociedade pulsante de consumo, a tecnologia facilitou a vida das donas de casas, foi o tempo conhecido como a era dos eletrodomésticos. Só que aí o fato é que ao mesmo tempo que havia esse otimismo financeiro, social ligado ao consumo, os Estados Unidos estavam envolvidos numa guerra no Vietnã. E aí a contracultura, ela nasceu como uma forma desses jovens se manifestarem pelo clima de rivalidade criado pela Guerra Fria, tese e antitese. Olha como a tese e antitese determinou tudo o que aconteceu no último século. Então as formas de protesto quais foram? O uso de drogas, LSD, drogas sintéticas, heroína e música, e rock and roll. Então pela música e pelas artes, essa contracultura começou a penetrar a sociedade como um todo. E com a globalização isso foi planeta, todos os jovens do planeta recebendo as mesmas influências, assistindo os mesmos filmes, lendo os mesmos livros, escutando as mesmas músicas. Então o que o Woodstock representou? Ele representou essa era contracultural. E o interessante da gente entender aqui é que esse movimento teve influenciadores, o movimento hippie teve influenciadores. Claro. Não foi um monte de maconheiro que resolveu protestar contra a paz. Então eles tinham seus filósofos, eles tinham psicólogos, eles tinham líderes, pensadores, escritores que embasavam todas as teorias dos movimentos. E é importante a gente entender esses caras. Então um deles foi um professor da Universidade de Harvard, Timothy Leary, que ele leu um livro de um outro psiquiatra que tinha tomado mescalina e ele escreveu o livro As Portas da Percepção. Sim. Aí ele leu esse livro e falou, não, cara, o negócio é a gente usar droga. Você tem que usar droga para conseguir perceber o mundo de forma melhor. E foi assim que os jovens começaram a se drogar. Porque antes disso, você não escutava falar de droga. Droga era coisa de marginal. Por que a droga foi algo aceito pelos universitários? Para expandir a mente. Porque os líderes do movimento convenceram que com as drogas eles iam expandir a mente. Qual foi o resultado disso? Milhões de jovens ceifados pelas drogas. Qual que é o resultado disso a longo prazo? Cracolândia. Qual que é o resultado disso a longo prazo? Quantas pessoas destruídas e destruindo a sua família, o seu futuro e a sua vida pelo uso de drogas. Então teria sido isso programado? Teria sido isso pelos caras que movem os pauzinhos e puxam as linhas, planejado para essa hora? Para fazer a multiplicação da iniquidade acontecer?
para o mundo se tornar mais aberto para as ideias do anticristo e mais revoltado com as ideias de Cristo, com as ideias conservadoras, teria sido isso programado. Então o que a gente percebe também? Que com isso veio a revolução sexual, aí já foi um outro cara, um psiquiatra alemão, que falou, não, os jovens são reprimidos, eles querem guerra porque tem muita repressão sexual. Faça guerra, faça amor. Exatamente, vira o lema do movimento. E aí eles começam com o sexo livre, com essa degradação moral sexual. Então não é mais o sexo como algo puro, como algo para ser feito em pessoas que se amam, mas essa degradação, essa depravação, as orgias e por aí vai. Então naquela erupção de uma revolução que era sociocultural, nós temos um personagem que define da melhor forma possível esse pensamento. É um filósofo chamado Herbert Marcuse. Herbert Marcuse era um membro da escola de Frankfurt. O que foi a escola de Frankfurt? Foi uma escola criada de forma muito rudimentarmente falando para destruir a cultura ocidental, atacar o capitalismo e também destruir a dimensão religiosa da vida e a tradição. Então todos esses valores, ela existiu para combatê-los. Marxismo original